Fala, fala, minha galera, tudo bom com vocês? Estou mais uma vez aqui para fazer essa aula. Semana que vem, ou semana passada, perdão, não deu para a gente fazer aula ao vivo. Hoje também não será possível. Então, estou fazendo essa aula gravada aqui, tá? A aula de hoje será sobre núcleo, tá? Então, já falamos aí de membrana plasmática, já falamos das organelas, ou seja, citoplasma, e hoje nós iremos falar do núcleo, certo? Então, o núcleo que é muito importante. Lembrando que na aula passada eu dei aí os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA, a gente só não falou ainda no processo de transcrição e tradução do código genético. Então, estou intercalando aí para a gente tentar entender melhor esse processo. Beleza, gente? Então, já disponibilizei o gabarito da lista 3 lá sobre organelas. Então, fiquem ligados, tá? E vamos lá, vamos ao que interessa. O que é que acontece? Vamos lá. Então, a aula de hoje, ela é referente aí um núcleo, tá? Um núcleo, então a gente vai ver aqui como esse núcleo se comporta, tá? Então, o núcleo, na verdade, é o cérebro da célula. Então, ele vai controlar aí todo o metabolismo celular, tá? Então, a gente está vendo aqui o núcleo, a célula, com sua membrana plasmática, o citoplasma, onde as organelas ficam, tá? A carioteca, então nesse caso nós estamos falando de uma célula eucariótica, porque veio de um animal, tá? Nós. Lá dentro nós temos aqui essa estrutura chamada de cromossomo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele, tá? Então, o que seria esse cromossomo? Seria o DNA enrolado nessa proteína aqui, chamado de histona, tá? Ele toma essa configuração aqui, que nós denominamos de espiralização. Ele está espiralado, ou se vocês preferirem, condensado. Mas vamos lá ver a estrutura desse núcleo, tá? O núcleo ele vai ter uma carioteca em células eucarióticas, lembrando que em procariontes não se chama núcleo, se chama nucleóide, justamente por não conter essa carioteca, tá? A gente só vai ver essa configuração em organismos eucariotos, tá? Terá uma membrana lipoproteica também dupla, igualzinha à membrana plasmática. Na verdade, a carioteca é um prolongamento da membrana. Então, tem a membrana se forma, depois forma a carioteca. Depois forma o retículo endoplasmático rugoso e liso, certo? Eu tenho um poro. Esse poro é indispensável aqui para as trocas entre o citoplasma que está aqui fora e essa estrutura aqui chamada de nucleoplasma ou cariolinfa, tá? Então, aí é um líquido aqui que preenche o núcleo, chamado nucleoplasma ou cariolinfa. Então, o termo cario vem de núcleo, tá? Nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo. Então, ele é denso, tá? Não delimitado por membrana, então não possui nenhuma membrana que vai delimitar ele e apresenta grande quantidade de RNA ribossômico, ó, RNA ribossômico. Então, um grupo de RNA que vai produzir justamente esses ribossomos. Ribossomos que tem a finalidade já no citoplasma, não aqui dentro, tá? Então, se produz aqui, ele sai pelos poros e fica no citoplasma para produzir o quê? Proteína, sintetizar proteína. Então, o ribossomo só possui essa função. Só o lembrete referente a ribossomos aí é a única organela que está presente em todas as células sem exceção, inclusive nas procarióticas, tá? Então, se perguntar lá qual organela está presente em todas as células sem exceção, é o ribossomo. Tranquilo? Depois lá nós vamos ter aqui esse emaranhado de fios chamado de cromatina. E aí se pergunta assim, a cromatina, cromossomo, gente, cromatina, nós denominamos cromatina quando a célula não está se dividindo, tá? Então, quando ela não se divide, nós denominamos ela de cromatina. Quando a célula entra em processo de divisão, ela é chamada de cromossomo. Então, nesse aspecto aqui ela é chamada de cromatina. Como é que eu sei que isso aqui é cromatina, Wendel? Visualizando assim. Tá? Visualizando não dá para a gente saber, tá? Mas aqui está dizendo que está no núcleo interfásico. O que quer dizer núcleo interfásico? Quer dizer que é entre fases. Entre. Fásico, fases. Tá? Entre uma divisão e outra. Então, na verdade, a célula aí está se preparando para se dividir, tá? Então, ela não está em divisão, ela está se preparando. Muito cuidado quando se fala lá que, quando em interfase,
a célula ela está parada. Não, muito pelo contrário. A célula interfase, interfase, quando faz, ela está em grande atividade metabólica, produzindo muita proteína, ou seja, se preparando para a divisão. Tranquilo? E a gente chama aqui de G1, que é a primeira fase aqui da interfase, tá? Ela é dividida em G1, S e G2. Mas a gente vai ver isso mais lá em divisão celular para não atropelar, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui a cromatina e os cromossomos. Então, ó, eles são diferentes estágios. É a mesma coisa, só que em estágios diferentes de organização do material genético, tá? Então, como ele se verifica em cada estágio. Então, na interfase eu tenho cromatina. Na interfase eu tenho cromatina. Vocês notam aqui, tá bem fininho, tá vendo? E já há na divisão, que é uma mitose, um tipo de divisão, tá? Nós temos mitose e meiose. Ele vai estar na forma de cromossomo, tá? Então, lembrando aí que ele vai estar sempre o DNA enrolado numa proteína globular chamada de histona, tá? E aqui na interfase, eu vou ter essa cromatina em duas fases, tá? Em dois aspectos, na verdade. Um aspecto liso, que a gente chama de eucromatina, que não apresenta atividade gênica, então assim, você não consegue ter atividade gênica aqui. E a heterocromatina, que aqui apresenta atividade gênica, tá? E aqui no espiralado não apresenta atividade gênica, tá? A gente chama de heterocromatina. O termo hetero quer dizer diferente. Então, aos poucos, na verdade, esse cromossomo ele vai se espiralando, tá? Ou condensando até tomar essa configuração aqui já pronto para se dividir. Então, o que acontece? Eu tenho um cromossomo, um só, tá vendo? Um filamento só. Lá no período S, aqui da interfase, que a gente chama de síntese, síntese quer dizer produzir. Então, eu vou produzir uma outra fita, tá vendo? Outro cromossomo. Por isso que ele ficou nesse aspecto aqui de X, duplicado, a gente chama de duplicado, tá? Essa estrutura aqui no meio é chamada de centrômero. Em cada estrutura dessa aqui é chamada de cromátide. Ó, aqui é uma cromátide e aqui embaixo outra, tá? Quando essas cromátides estão no mesmo cromossomo, nós denominamos ela de cromátides irmãs, tá? Então é simples. Na interfase nós denominamos de cromatina e na divisão celular, seja ela qual for, mitose ou meiose, nós denominamos de cromossomo. Beleza? Vamos lá. Então aqui a gente está vendo um cromossomo, tá? Duplicado, certo? Quando é simples, ele está assim, ok? Simples assim e aqui duplicado. Aqui também está duplicado, certo? Vamos lá. Então eu vou ter aqui centrômero, com a estrutura do cromossomo duplicado. Então, ele vai ter lá seu DNA, certo? Enrolado nessa proteína. Quando eu tenho o DNA enrolado nessa proteína que é chamada de histona, eu denomino isso como nucleossomo, tá? Eu nunca vi prova perguntando que é 8 histonas, nunca vi particularmente, mas são 8 mesmo. Então, mas aqui, toda vez que você vir lá a estrutura de uma histona, que é uma proteína, com DNA, se chama nucleossomo, tá? Continuando aí, só que aí os cromossomos têm sua classificação, tá? Então, na verdade, a classificação dele é em 4 tipos. Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Porém, na espécie humana, a gente não verifica lá o telocêntrico, tá? Como é que eu verifico isso no visual? Beleza, tá aqui a imagem. Então, eu tenho aqui o centrômero, que divide as cromátides irmãs, tá vendo? A de cima e a de baixo, ele separa. E se vocês notarem aí, ele está bem centralizado. Por isso se chama metacêntrico. Metacêntrico vem de meio, tá? Submetacêntrico, ele está um pouco deslocado do meio. Ou para cima ou para baixo. A gente verifica aqui ele um pouco deslocado do meio. Já o acrocêntrico, ele é quase terminal. Ele não é terminal, tá vendo? Ele não está no final. Está aqui quase terminal, certo? Então aí ele é acrocêntrico. O que é que nós não estamos vendo aí na espécie humana? O telocêntrico, que aí ele vai ser final. É como se aqui não tivesse essa cromátide aqui, ó. Tivesse só essa de baixo, certo? Ou só de cima,
tá? Então, não teria aí telocêntrico é final, tá? Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, ok? Já continuando aí, vamos ver cariótipo e ploidia, que é importantíssimo vocês saberem disso, tá? Ploidia corresponde ao número, a quantidade de cromossomos que tem uma célula, tá? Então, nos humanos e na maioria dos animais, encontramos dois tipos de células quanto à ploidia. Tá? Em vegetal, a gente vai ver triploidia, tá? Mas nos humanos, na maioria dos animais, a gente vai ver ou célula haploide ou célula diploide. E o que é uma célula diploide? Uma célula diploide é aquela que carrega a quantidade máxima de cromossomos permitido por uma espécie, tá? Então, células aí da sua pele, do seu cabelo, do seu coração, do seu osso, da sua cartilagem, enfim, do seu corpo todo, tá? E essas células também são chamadas de somáticas. O Wendel, por que somática? Porque ela veio 23 no espermatozoide e 23 do óvulo, tá? E aí, quando você fecundaram, somou 23 mais 23, 46, que é justamente a quantidade, a ploidia de uma célula somática na espécie humana, tá? Cuidado. É a ploidia da espécie humana em células somáticas, tá? Porque ploidia em outras células humanas, eu tenho aqui, ó, células haploides, que tem a representação N. Nós só iremos ver células haploides na espécie humana nos gametas, ou seja, espermatozoide e óvulo, certo? Que terão metade, 23. Então, 23 mais 23, 46, e isso em condições normais, tá? E aqui a gente vê justamente esse par de homólogos. Por que par de homólogo, Wendel? Porque a gente vai ver que são cromossomos que têm o mesmo tamanho, tá? E o centrômero se posiciona na mesma linha. Então, são aqui centrômeros metacêntricos. Então, são cromossomos metacêntricos, tá? Então, eu tenho aqui cromátides irmãs, aqui uma cromátide e aqui embaixo outra, tá? Irmãs desse cromossomo. Cromátides irmãs aqui desse cromossomo. E essa cromátide com essa são cromátides homólogas entre cromossomos homólogos, certo? Então, na verdade, aqui, em cada célula 2N diploide, há pares de cromossomos homólogos. Então, quer dizer, vamos lá, matemática. Se eu tenho 46 cromossomos, isso quer dizer que eu tenho 23 pares de cromossomos, beleza? São cromossomos do mesmo tamanho e tipo. Carregam genes que determinam a mesma característica. Característica para a cor dos olhos, cor da pele, enfim. A gente vai ver isso um pouco mais lá em genética, tá? Então, célula diploide, quantidade máxima de cromossomos permitido por uma espécie, tá? E célula haploide, metade dela, certo? Existem indivíduos que não são gametas, existem células que não são gametas, que são haploides? Sim, zangão, tá? O zangão ele passa por um processo de reprodução diferente chamado de parternogênese, onde ele é originado somente do óvulo, certo? Então, na verdade, quando o zangão nasce, não há participação do espermatozoide, ele só nasce do óvulo da rainha, tá? Da abelha lá. Então, o zangão aí é o marido da abelha, é o abelho, o abelhudo, certo? E aqui, verifica aqui as ploidias de cada espécie. Preciso saber dessas espécies aqui? Claro que não. Mas da espécie humana, com certeza. Então, a gente vê aqui, ó, fecundação, tá? Um rapaz, uma moça. Moça não, né? Para fecundar, garota. Então, espermatozoide de óvulo, formou o zigoto, e aí formou um bebezinho, tá? Passou por Caio ali, repararam? Caio, ó, o embrião lá. O embriãozinho aqui, ó. Rapidinho, ó. O embrião. Ó, o Caio aqui, ó. Rapidinho. E aí, bebê, tá? Com 46, ok? Bom, aqui vem o cariótipo. Aí que tem a questão do cariótipo. Mas vou pular para a tela de cá, que fica mais fácil de a gente entender. Tá? O cariótipo é esse que vocês estão vendo aí, tá? Então, vocês estão vendo que os cromossomos com os pares aqui, ó, par 1, par 2, par 3, par 4. E eles são, tá vendo?
verificados de acordo com a posição do centrômero, mesmo tamanho, tá vendo? Então, aí são pareados, tá? O que é que acontece aqui, tanto nas meninas quanto nos homens, tá? Nas mulheres quanto nos homens. Nós teremos 23 pares. Notaram aqui? Então, 22 e 23, tá? Nós teremos aqui, desses 23 pares, 22 que são chamados de autossômicos. Então, por exemplo, qualquer tipo de anomalia que vier nesses cromossomos autossômicos, desses 22 pares, tanto nas mulheres quanto nos homens, é uma doença que ele vai acarretar tanto as mulheres quanto os homens. Por exemplo, síndrome de Down, tá? Também chamada de trissomia. O que acontece com a síndrome de Down? A síndrome de Down ocorreu um problema na divisão aqui, e ao invés de vir 2, vieram 3 cromossomos. Aí na contagem total vai dar 47. Por isso se chama trissomia do par 21, tá? Então essa é chamada de síndrome de Down, que acomete tanto mulheres quanto homens igualmente, tá? Não tem essa distinção. Mas existem anomalias que vai ocorrer no último par, que é no 23º par, que aí é o par sexual. Notem que nas mulheres vai ter X, X, tá? As mulheres têm 2X. Já os homens terão X e o Y. Voltando aqui, um X desse é do óvulo, tá? E o outro X veio do espermatozoide. Então, mulheres sempre terão óvulo X, tá? Um X, ok? O homem terá espermatozoides X e Y. Por isso que o homem aqui ele vai ter X e Y se caso ele for fecundado por um espermatozoide do tipo Y. Se ele for fecundado por um espermatozoide tipo X, vai ser do sexo feminino. Tá? E aqui tem o chamado corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr é um cromossomo, que as mulheres têm 2, né? E um deles é inativo, tá? Então, na verdade, aí quer dizer que corpúsculo de Barr só é encontrado em indivíduo do sexo feminino. Por favor, gente. A mesma coisa da próstata, tá? Homem tem próstata, mulher não. Corpúsculo de Barr, somente as mulheres, certo? Então, nesse caso, é um cromossomo inativo, tá? Então, na verdade, inativo porque ele está espiralizado. O outro não. O outro está desespiralizado. Isso quer dizer na intérfase, tá? Não é divisão. Em divisão, todos os dois vão ficar espiralados, inativos. Mas durante a intérfase, um fica, no caso das mulheres, um fica ativo, desespiralizado, e o outro fica inativo, que fica espiralizado. O homem, como tem apenas um cromossomo X, ele é ativo, ele fica desespiralizado, porque o outro é Y. Tranquilo. Então, o corpúsculo de Barr seria justamente aquele outro cromossomo X que a mulher tem, que na intérfase ele se encontra inativo, ou seja, espiralizado ou condensado, como queiram, tá? Então, para a gente finalizar aqui, para não se alongar muito, a gente está falando aqui dos telômeros. Telômero, gente, essa porção terminal aqui, que ele é produzido por uma enzima chamada de telomerase, tá? Então, o que acontece? É a porção final do cromossomo, tá? Então, telo vem de final, certo? Tem o telo vem de final. Então, o que acontece? Quando nós vamos envelhecendo gradativamente, claro que a gente vai envelhecendo, as células vão se reproduzindo, não é isso? Para recompor aquelas partes que foram perdidas. E aí, a partir do momento que você... Então, é mais ou menos isso. Eu vou tirar uma xerox para vocês aí, tá? Então, eu vou lá, peço a Érica. Érica, me tire uma xerox disso aqui. Então, desse livreto aqui. Beleza. Só que aí, um de vocês pega a xerox, que a Érica já tirou, e xeroca para um colega. Esse colega, ele pega a xerox dele e xeroca para outro. Vai ter uma hora que essa xerox vai estar tão ruim a imagem que não vai servir para nada. A mesma coisa acontece com nossas células, devido à perda justamente dessa enzima telomerase, que não consegue sintetizar justamente esse telômero, tá? Então, isso quer dizer que quando nós vamos envelhecendo, e vamos envelhecendo por perda desse telômero. Então, aqui, essa imagem coloca justamente isso aqui, tá? Então, quanto mais jovens, mais telômero. Com o passar do tempo, nós iremos perdendo e as células vão envelhecendo assim, gradativamente. Então, note aqui, ó, célula, início, ó, telômero bem espesso, não é bem grande, ele vai proteger os genes, tá?
Então, essa partinha azul são os genes, que vão determinar características, enfim. Aqui ele vai perdendo mais, tá vendo? Perdendo, já está envelhecendo, várias mitoses, várias divisões, tá? Se divide de novo, e aí quase zero, tá? Então, por isso que se fala muito que o DNA é que determina quando nós iremos morrer por morte morrida e não por morte matada, certo? Então, assim, tem um vídeo que eu passei para vocês, lá um documentário de Drauzio Varela, lá do Viagem Fantástica do Corpo Humano, tá? Do nascimento até a morte, tá no YouTube. Tem 1h30 mais ou menos, que fala justamente sobre isso aí, tá? Então assistam, que é bem legal esse procedimento. Gente, aula que vem nós iremos falar de divisão celular, tá? Eu não irei passar atividade essa semana, porque eu irei passar atividade junto com esses dois conteúdos, ok? Então, só quero passar essa atividade quando eu finalizar a divisão celular. Síntese proteica é uma outra coisa que a gente vai ver também, que é um pouco mais complexo, tá? É um pouquinho complicado. Então, eu sugiro que vocês até vejam esse conteúdo antes da aula, tá? Então, vou finalizar a aula por aqui para não ficar uma coisa muito extensa. Agradeço aí, continue estudando, gente, porque a galera tá em casa, quem tá realmente aí focando no Enem, mandando-lhe bronca, tá? Então não fiquem para trás, corram atrás dos estudos, sites, atividades, exercícios, não fiquem esperando por nós, professores, eu acho que você já tem autonomia para tal. Então, assim, eu vejo alunos aí lá da escola que eu trabalho, que é chamada Turma Olímpica, e a galera manda ali bronca, só manda exercício pra gente brocança, tá? Pra gente resolver. Mas, enfim, espero que vocês estejam aí nessa vibe de estar ligado 100% no 220, tá? Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.